Mulheres e participação política no Brasil talvez seja um dos temas mais importantes para a democracia, não só da atualidade, mas do porvir. Alguém poderia se perguntar, mas afinal, o que é participar? Bom, participar é compartilhar, tomar parte, fazer saber o que está acontecendo e o que pode ser feito, importar-se de algum modo e tentar intervir na realidade. Para tanto, é fundamental compreender a diferença entre uma participação política formal da participação política informal. A participação política formal, ela ocorre dentro dos parlamentos, do poder executivo, do poder legislativo, e, enfim, diante de todo um contexto institucional. Por sua vez, a participação política informal, ela acontece no seio dos movimentos, das associações, nos coletivos e até nas redes sociais. Nesse sentido, não há uma participação política melhor que a outra, mas há que se pensar assim, qual seria a mais adequada e se não valeria a pena congregá-las, participação política formal e informal, e assim fortalecer a democracia. A primeira tentativa efetiva de inserção do direito ao voto das mulheres no Brasil, numa Constituição brasileira, se deu lá em 1891. Infelizmente, esse pleito foi denegado, e pasmem vocês, por um poeta que supostamente tinha uma cabeça aberta e própria e próxima das concepções femininas. Ali, em 27 de janeiro de 1891, Pedro Américo disse assim: a maioria do Congresso Constituinte, apesar da brilhante e vigorosa dialética exibida em prol da mulher votante, não quis a responsabilidade. As mulheres, entretanto, não se arrefeceram nas suas lutas. Pelo contrário, grandes movimentos foram forjados a partir de mulheres, com mulheres, mas junto de uma imensidão de pessoas que cada vez mais compreendiam a necessidade das mulheres também fazerem parte da democracia. Com isso, as mulheres conseguiram o seu direito ao voto, mas apenas ainda facultativo, com um decreto de 1932. Por sua vez, a garantia de participação plena, portanto, de votar e de serem votadas, somente se deu com o Código Eleitoral de 1965. A participação não para por aí. Nos anos 60, especialmente ali na iminência do golpe civil-militar de 1964, as mulheres participaram tanto pelas grandes marchas pela legitimação ao golpe, como também como sinônimos e reflexos da resistência a uma ditadura civil-militar no Brasil. Consequência, várias mulheres sofreram na pele a truculência e a violência da ditadura civil-militar. Não à toa, muitas delas foram presas, torturadas, desaparecidas e mortas. E reforça-se, não só aquelas que de algum modo participavam de movimentos políticos, mas também as mães, as companheiras e aquelas que de algum modo conheciam ou simplesmente queriam defender o retorno da democracia. Também merece destaque o chamado Movimento Feminino pela Anistia, que foi o primeiro movimento a pensar e a colocar em prática a percepção de uma anistia ampla, geral e restrita. Esse movimento foi levado a cabo, sobretudo, a partir de uma mulher, ela mesma, uma ex-exilada política, chamada Terezinha Zerbini, mulher de um general caçado, porque defendia a democracia no Brasil. Também merece destaque o movimento pelas diretas já e de como as mulheres ali participaram, a despeito de terem sido completamente invisibilizadas pela historiografia oficial. Igualmente merece realce o trabalho que foi desempenhado pelas mulheres na Assembleia Nacional Constituinte, não só porque ali participaram, mesmo que com um número diminuto, mas pelas frentes que ali organizaram e pelos inúmeros benefícios e normas relacionadas às mulheres em prol da igualdade, da liberdade e, sobretudo, da dignidade das mulheres que elas conseguiram incluir na Constituição Federal. Advento da promulgação da Constituição de 1988,
diversos direitos que foram reivindicados pelas mulheres dentro e fora da Assembleia Nacional Constituinte fizeram-se formais na Constituição Federal, a exemplo do artigo 5º, que registra a igualdade em direitos e obrigações entre homens e mulheres, a proteção do mercado de trabalho da mulher, lá no artigo 7º, os direitos e deveres iguais na sociedade conjugal, a necessidade e a razoabilidade de um planejamento familiar conjugado e reforçado pelo próprio casal, e o artigo 226, parágrafo 8º, quando fala da necessidade, a primeira norma relacionada à violência, a coibir a violência no âmbito das relações domésticas. Como consequência, a partir de 1988, diversas normas infraconstitucionais foram editadas, a exemplo do Estatuto da Criança e do Adolescente, que ali reforça não mais a ideia de pátrio poder, mas de poder familiar, onde as mulheres igualmente deveriam, poderiam e eram chamadas a participar dos deveres e direitos relacionados à criança e adolescente, a Lei Orgânica de Assistência Social, que também ali incluía as mulheres como uma das suas beneficiárias específicas, o Estatuto do Idoso, de 2003, a Lei Maria da Penha, um grande avanço para a coibição da violência doméstica no Brasil, a Lei das Trabalhadoras Domésticas, que durante muito tempo foram subalternizadas e invisibilizadas, uma consequência inequívoca do nosso grave histórico de escravidão no Brasil, e finalmente a Lei de Feminicídio, de número 13.104 de 2015, que estabelece ali um agravante claro relacionado à tipificação do homicídio em face das mulheres. Mas é de bom tom também sublinhar a participação política informal das mulheres, que se fez por meio da Frente Parlamentar Feminina e que ainda se faz em muitos momentos, independentemente de partidos e de posições ideológicas. Muitas mulheres compreendem a necessidade de permanecerem unidas nessa perspectiva de respeito, promoção e defesa dos direitos das mulheres. Não pode ser esquecida a Marcha das Margaridas, que tem um papel fundamental também de trazer à luz a luta, as dificuldades, mas, sobretudo, a força das mulheres do campo. É importante também aqui destacar a Marcha Nacional das Mulheres Negras, que foi um ponto de inflexão na luta pela inclusão e pelo respeito das mulheres negras no Brasil, e ainda os diversos coletivos feministas que têm se espraiado pelo Brasil afora, e as redes sociais, que têm tido um papel fundamental, sobretudo nesse momento excepcional pandêmico. Atualmente, as mulheres são cerca de 52% dos eleitores brasileiros, mas detêm apenas 15% da participação parlamentar na esfera federal. Objetivamente, nós temos ali apenas 89 mulheres, sendo 77 deputadas federais e 12 senadoras. Portanto, um dos menores índices de representação feminina da América Latina. A pergunta que não quer calar é como construir um caminho para a participação qualitativa e mais equitativa das mulheres. O primeiro passo, entende-se, que é uma ampliação da participação informal, tanto por meio dos coletivos quanto das redes sociais. Há muitos sujeitos políticos que entendem essa participação informal como de somenos importância. Ledo engano. As mulheres alcançaram muitas de suas conquistas quando conjugaram participação formal e informal e fizeram desse espaço um espaço também de reconhecimento de direitos. Não pode ser esquecido da necessidade do aumento das mulheres no parlamento brasileiro, porque ali sim também podem fazer grandes frentes para a promoção e defesa dos nossos direitos. Ainda não pode ser olvidada a necessidade de estabelecer um debate estrutural acerca das condições igualitárias de participação, levando adiante uma reflexão que seja não apenas de alguns, mas de muitos, sobre a função do patriarcado. O machismo é entranhado na nossa própria cultura
e como tudo isso tem gerado em relação às mulheres severos prejuízos, danos e dores. Por fim, não pode ser esquecido, é fundamental que nós enfrentemos o nosso passado escravocrata, que até hoje gera violência, opressor, autoritário, que até hoje também gera um julgo injusto, indigno sobre as mulheres. Para construir um novo futuro mais plural, justo e emancipatório, nós precisamos entender que o passado precisa sim ser enfrentado. Finalmente, fica aqui um alerta, já que as eleições estão próximas, lembrar e compreender o que são as candidatas de laranjas, candidaturas falsas, patrocinadas, no mais das vezes por dirigentes partidários, dotados de má-fé, para desviar dinheiro do fundo partidário ou de financiamentos de campanha. Esse tipo de candidatura fere a letra da lei e mais, fere a própria dignidade das mulheres, porque as coloca novamente como meros objetos em prol do patriarcado. E o que fazer diante disso? Bom, pode-se procurar a polícia, o Ministério Público, o Tribunal Regional Eleitoral mais próximo ou um advogado, para que possa, enfim, encaminhar e denunciar, tal qual Cora Coralina disse, em suas muitas dificuldades. Desistir, eu já pensei seriamente nisso, mas nunca me levei realmente a sério. É que tem mais chão nos meus olhos do que o cansaço das minhas pernas, mais esperança nos meus passos do que tristeza nos meus ombros, mais estrada no meu coração do que medo na minha cabeça.